Bíblia na Real, seu podcast de teologia sem enrolação. A apresentação Lineker Lima e Carlão Rocha. Os comentários e a opinião são do reverendo Everton Mateus. Fica atento. Começa agora o podcast Bíblia na Real. Você pode participar ao vivo no sábado através do WhatsApp DDD 16. Fone 99413 1893. Bíblia na Real. Participe! Olá, querido ouvinte da Rádio Real Aliança. Eu sou Carlão Rocha e estamos começando mais um podcast Bíblia na Real. Sejam muito bem-vindos. Hoje estou aqui acompanhado do meu amigo e irmão Lineker. Seja bem-vindo, Lineker. Olá, Carlão, é um prazer estar aqui contigo, ainda mais hoje, final do programa Bíblia na Real. E aqui a pergunta é sempre direta. Hoje nós vamos ouvir sobre a seguinte questão. Fique atento aí. Será que podemos confiar na Bíblia? Seria a Bíblia apenas um livro antigo, cheio de histórias? Ou será que ela é confiável mesmo? Meu irmão, para nos ajudar hoje a compreender esse tema, está conosco mais uma vez o pastor Everton Mateus, pastor da Igreja Presbiteriana Real Aliança e comentarista oficial do programa Bíblia na Real. Seja bem-vindo, reverendo. Olá, Carlão. Olá, Lineker. É um prazer estar aqui mais uma vez. Nosso programa Bíblia na Real, estudando um pouco de teologia, buscando as respostas da própria Escritura e diante desse tema, tão importante, será que podemos confiar na Bíblia? É o que vamos trabalhar hoje e ver aí o que podemos alcançar de resposta para isso, Lineker. Perfeito. Pastor, já na primeira pergunta, o que é a Bíblia, afinal? Vamos lá. Muitas pessoas acabam confundindo a Bíblia como se fosse apenas um livro, Mas a Bíblia ela é uma coletânea de vários livros. Na verdade, hoje, dentro da perspectiva protestante, são 66 livros, e esses livros foram revelados durante 1500 anos, cerca de 40 autores diferentes, escritos em vários contextos, em continentes diferentes, em momentos da história diferentes, e com o passar do tempo o próprio Deus foi estabelecendo alguns critérios que o próprio povo de Israel e depois a igreja identificaram os escritos que formam aquilo que nós chamamos hoje de Palavra de Deus. Esses 66 livros registrados hoje como a Bíblia Sagrada, como a Palavra de Deus. Como diz dentro desse contexto, a Bíblia é esse conjunto de vários livros que revelam a respeito da vontade de Deus para nós. Pastor, como podemos saber se ela tem mesmo origem divina? Olha, a Bíblia é um livro milenar, E como revelação da palavra de Deus, ela mesmo chama para si a sua autoridade. Como você tem, por exemplo, na segunda carta do apóstolo Paulo escrita a Timóteo, no capítulo 3:16, ele vai dizer, toda a escritura é inspirada por Deus e útil, útil para nos conduzir aí a sermos perfeitos e perfeitamente habilitados. Então a própria escritura chama para si essa autoridade. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, vai nos dizer que nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Além da própria Bíblia chamar para si essa autoridade de revelação, Carlão, você tem a própria história, É o livro mais impresso no mundo, é o livro mais lido no mundo, foi o primeiro livro impresso, e que até hoje transforma e muda a cosmovisão e a perspectiva das pessoas que têm contato com ela. Perfeito. Pastor, o ponto central então seria que Deus guiou pessoas diferentes ao longo da história, certo? É isso mesmo. A ideia é que Deus, na sua grandeza, na sua soberania, através da ação do seu Santo Espírito, move separando pessoas específicas para que através delas
ou registrasse alguma revelação, algum sonho, alguma profecia que fora dada, ou até mesmo usando as próprias faculdades, o conhecimento dessa pessoa, conduzisse essa pessoa a escrever justamente o que Deus desejava revelar aos homens. Veja que não é uma perspectiva de que o Espírito Santo tome o agente humano, mas age sobre esse agente humano, respeitando o conhecimento acadêmico, o vocabulário, o contexto cultural, o contexto histórico da pessoa, mas de um modo tão soberano que move tais homens a escrever justamente aquilo que Deus quer. E por isso que, apesar de serem 1.500 anos para registrar os 66 livros, cerca de 40 autores, você vê uma coerência, uma coesão em toda a Bíblia. Entendi, pastor. Pastor, mas isso levanta uma pergunta, né? Será que esse conteúdo chegou intacto até nós? Essa é uma excelente pergunta, né? É muito comum você encontrar pessoas dizendo: a Bíblia é escrita por homens, a Bíblia foi modificada, o que me garante, né, que com o passar do tempo as pessoas não mudaram o teor? E a própria ciência, né, a arqueologia, nos ajuda a compreender que aquilo que nós temos hoje como palavra de Deus, mesmo traduzida no caso do português, lembrando que a Bíblia ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento escrito basicamente em hebraico, o Novo Testamento escrito em grego. E apesar disso, a tradução que temos hoje em português ela é bastante confiável. Afinal de contas, você tem muitos argumentos em todos os sentidos para comprovar e corroborar que, de fato, aquilo que temos nas nossas mãos, como palavra de Deus, está quase que 100% de segurança, que é aquilo que, de fato, foi escrito ou revelado por Deus para o primeiro homem ou para aquele que registrou a Escritura. Pastor, muita gente diz, né, a Bíblia foi alterada, as pessoas alteraram, são coisas ditas nos dias de hoje, né? Sempre, né? Sim. Isso é uma tentativa até para diminuir, né, a autoridade das Escrituras. Mas, academicamente falando, você, quando pensa só no Novo Testamento, nós temos aí cerca de 5.800 manuscritos em grego que comprovam que aquilo que nós temos no Novo Testamento foi justamente o que foi escrito desde o original. Isso muita coisa, né? Isso é muita coisa, né? Se a gente for somar aí a traduções que são encontradas e que hoje são distribuídas no mundo todo, né, por conta da questão arqueológica, nós chegamos aí a 20.000 cópias que comprovam que o Novo Testamento é justamente aquilo que foi escrito, né? Isso é fantástico, principalmente quando você compara com outros livros ou escritos antigos. Pastor, mas isso é muito ou é pouco comparado com outros textos antigos? Então, nós temos na academia, né, alguns exemplos. Por exemplo, a Ilíada de Homero, que é um livro da Antiguidade, ele tem ao todo 650 cópias. Nós estamos falando do Novo Testamento com 24.000 cópias. Quando você vai para os escritos de Platão, você tem menos de 10 cópias no mundo inteiro, né? Então, quando se compara essa perspectiva de manuscritos, de cópias antigas que confirmam aquilo que foi escrito desde o início, as Sagradas Escrituras dá de lavada em qualquer outro documento antigo. E isso traz segurança para que, de fato, possamos afirmar que a Bíblia é extremamente confiável e que a coerência, a coesão dela, ou aquilo que nós chamamos em teologia de inerrância, né, é algo verdadeiro e que me conduz a confiar naquilo que eu tenho nas mãos como, de fato, palavra de Deus. Ou seja, pastor, a Bíblia é disparadamente o texto antigo mais bem preservado, certo? Perfeito, Lineker. E justamente essa preservação é que nos garante a segurança, né, de que ela é precisa e de que realmente estamos tratando de uma revelação vinda de Deus. Um exemplo para você ter, né, coisa recente dentro da arqueologia, né, na década de 1950, mais ou menos,
foi encontrado os chamados manuscritos do Mar Morto, né, ou os manuscritos de Qumran, uma comunidade judaica ali na região do Mar Morto. Houve um momento que algumas cavernas acabaram sendo descobertas e alguns pastores acabaram descobrindo ali alguns artefatos antigos, né, potes, e foram ver que dentro desses potes haviam pergaminhos, desde a época lá dos essênios, da época antiga. E esses documentos que foram achados, né, nesse achado arqueológico, acaba confirmando, por exemplo, que já nos dias, ou nos primeiros anos da era cristã, já tinham, a comunidade judaica já tinha em preservação o Antigo Testamento com totalidade e provando que aqueles documentos, portanto, eram de acordo com o original, aquilo que a própria comunidade judaica já declarava como sendo palavra de Deus. Então você encontra agora algo datado dos primeiros séculos, mas que apontam para que todo o Antigo Testamento foi referendado arqueologicamente como sendo um documento confiável naquilo que ele diz ser. Então, se ele diz que é a palavra de Deus, esses argumentos comprovam e confirmam essa veracidade. Entendi. Reverendo, então dá pra gente pensar que dá para reconstruir com muita precisão o texto original? Sim, hoje nós temos muitos manuscritos, né, e com segurança, com várias cópias, datados de vários momentos, encontrados em regiões distintas e longínquas, com conteúdos idênticos que comprovam que mesmo com o passar do tempo e com o avanço do evangelho, né, do cristianismo, ainda nos primeiros séculos, a fidelidade escriturística foi preservada. É uma característica, inclusive, da cultura judaica, né, uma cultura que foi forjada na tradição oral e no zelo para com as coisas de Deus. Então os copistas faziam esse trabalho com extrema dedicação e zelo, e que garantiu que mesmo com várias cópias o texto fosse preservado fielmente. Perfeito, pastor. E com todas essas evidências, né, acredito que seja mais difícil imaginar que tudo isso seja coincidência, né? Com todas as evidências fica mais fácil você acreditar que isso sim é inspiração do Espírito Santo, né? Claro. E a gente crê nessa soberania de Deus, nessa providência de Deus, preservando a sua palavra, para justamente trazer segurança para aqueles que são alcançados pela palavra, a entender que tudo aquilo que foi revelado veio realmente de Deus. E além disso, Lineker, nós vemos que a própria Bíblia, além dela requerer essa autoridade para si, ela se apresenta como algo vivo, né? Como algo que realmente fala com as pessoas, independente da cultura, independente do contexto, independente da época, porque ela se mostra de fato como palavra de Deus, pois ela continua falando e transformando o coração do ser humano desde a antiguidade até o dia de hoje. Isso faz da Bíblia algo extremamente, no mínimo, interessante, né? Ou seja, dá para confiar no texto. Dá para confiar. É lógico que quando nós olhamos para as Escrituras, o fato da confiabilidade do texto não exclui a responsabilidade na conexão e no estudo da Bíblia, né? Então a Bíblia é a palavra de Deus? Mas ela precisa ser estudada da mesma forma que foram usados critérios para definir quais os livros entrariam nessa coletânea, aquilo que nós chamamos de processo do cânon. Também há uma necessidade de olhar para a Escritura e buscar uma coesão com todos os textos, para que eu não erre na interpretação. Então, eu posso confiar que a Bíblia é a palavra de Deus? Posso. Mas não devo utilizá-la sem critérios de interpretação, porque aí eu posso usar elementos da própria palavra que vão ser interpretados de modo incorreto e que vai me conduzir para longe da vontade de Deus e não para o centro da vontade de Deus.
Pastor, a palavra do Senhor, então, ela permanece para sempre? É isso que ela reivindica, né? A palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus ela permanece para sempre, é assim que a própria Escritura apresenta, quando você vai para as epístolas do apóstolo João, quando ele traz alguma exortação, né? Ele vai dizer assim, no 1 João capítulo 2, verso 17, né? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E por quê? Porque a vontade de Deus revelada das Escrituras é a mesma, né? Ela continua sendo a mesma desde sempre. Hebreus vai dizer que o Senhor continua sempre o mesmo, ontem, hoje, eternamente, que a palavra é viva, é eficaz para produzir transformação. Então, infelizmente, nos dias de hoje, você encontra algumas pessoas dizendo que a Bíblia está desatualizada, né? Como se ela precisasse de uma nova roupagem. Não, a Bíblia ela ultrapassa o contexto cultural, o contexto das mudanças científicas, de visão, de cultura, ou seja lá qual for a nova realidade, porque ela, como palavra de Deus, ela fala ao coração dos homens desde a antiguidade, inclusive nos dias de hoje. Perfeito. Pastor, isso também, em relação à atualização da Bíblia, isso tira totalmente a autoridade de Deus, né? Você afirmar isso. Até porque, quando você afirma que precisa atualizar a Bíblia, você está jogando a responsabilidade em homens, né, para fazer essa atualização. E mais do que isso, né? Você despreza aquilo que a própria Bíblia reivindica. Porque ela se coloca como sendo a verdade, não sendo uma verdade, né? Quando Jesus Cristo, na oração sacerdotal registrada lá em João, capítulo 17, ele vai pedir ao Pai, dizendo, Senhor, santifica-os na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Então, quando eu confronto ou me coloco acima da autoridade bíblica, né? Aquilo que nós chamamos de teologia como autocrítica, quebrando a autoridade da Bíblia, tentando desprezar todas as questões sobrenaturais que ela revela, eu não estou confrontando apenas o livro, não estou confrontando apenas a letra, mas eu estou confrontando o autor de tudo isso, que é o próprio Deus, né? Então, desprezar a Bíblia é desprezar o próprio autor, que, como Deus criador grandioso, se revelou para que a criação tomasse conhecimento a respeito da sua vontade e vivesse dentro do padrão que ele estabelece para essa criação. Então, mesmo que você não entenda Deus como um ser a ser adorado, né? No mínimo, você deveria respeitar a Bíblia, as Escrituras, como a revelação vinda dele e diante da autoridade que ele mesmo tem. Então, a autoridade do autor garante a autoridade do próprio registro, né, da própria Bíblia. Pastor, e quanto ao que Deus já declarava, né, que a própria Bíblia, que a própria palavra de Deus seria preservada, né? Isso nós vemos que é garantia da própria providência divina, né? A Bíblia ela sempre foi alvo de perseguição em vários momentos da história. Você vê impérios tentando simplesmente acabar com ela, né? E tirar ela das mãos das pessoas e do conhecimento. Mas Deus, na sua provisão, na sua soberania, tem preservado a sua palavra e preservado, inclusive, com meios assim insólitos, como é o exemplo que eu citei lá da comunidade de Qumran, né? Onde zelotes provavelmente guardaram esses potes de barro que preservaram lá os papiros, preservaram as escrituras, para que agora, recentemente, você confirmasse que tudo aquilo que de fato está escrito na Bíblia é verdade e que desde a antiguidade o texto é o mesmo. Então isso é importante. Perfeito. Pastor, e quanto à história? No que sentido da história? Em relação à confirmação, nesse sentido mesmo, por exemplo, dos papiros que foram encontrados, qual que é o que a história diz empiricamente sobre a conservação das escrituras? Então, você vê, a própria história, né?
acaba sendo um instrumento para confirmar que a palavra de Deus é de fato a palavra de Deus. Arqueologia também, né? Tudo, né? A ciência e tal. Mas a história é de um modo interessante, porque você vê esses achados lá da comunidade de Qumran apresenta o livro, por exemplo, de Isaías como sendo uma unidade. E aí você tem mais ou menos Isaías 700, 600 anos antes de Jesus, trazendo, por exemplo, no capítulo 53, detalhes minuciosos a respeito da crucificação de Cristo. Então imagine, alguém há 600, quase 700 anos antes, dizendo, olha, o Messias ele vai morrer na cruz, ele vai ser transpassado, ele vai ser alvo de escárnio, alvo de sofrimento e dá detalhes relacionados à crucificação de Cristo. Passa-se 600 anos e acontece exatamente o que está escrito em Isaías 53. Você pega, por exemplo, o Salmo 22, que também chega aí no mesmo período, talvez um pouco menos, e você vê detalhes, frases que o Messias falaria na cruz, né? Tipo, Deus meu, por que me desamparastes? Ou tenho sede, está consumado, que estão registrados no Salmo 22 exatamente da maneira que depois de séculos Jesus acaba cumprindo na cruz. Então a história confirma que a Bíblia não é simplesmente um tiro no escuro, mas foi algo milimetricamente planejado e revelado para confirmar não só quem Deus é, mas todo o plano da redenção. Ou seja, âmbito histórico, arqueológico, é fato que a Bíblia está longe de ser um mito. Certo. Com certeza. Nós temos, e nós que cremos, né, em Cristo e na revelação, na soberania de Deus, para nós a Bíblia é a lâmpada que ilumina aí os nossos passos justamente para uma caminhada para a glória de Deus e para a edificação do nosso próprio coração. Legal, pastor. E interessante, né, que a própria Bíblia ela incentiva muito a investigação, né, de todos os fatos que ocorreram, né? Sim, o próprio Senhor Jesus, né, vai chamar a atenção para isso, quando lá em João capítulo 8, ele vai declarar aos judeus, que inclusive estavam questionando, né, a questão da sua missão, ele vai dizer, não uma vez, mas várias vezes, que a palavra do Senhor é justamente para ser examinada. Né? Em João capítulo de número 5, né, quando Jesus está explicando aqui da sua missão, estou abrindo aqui o texto, você vai encontrar no capítulo 5 de João, verso 39, o seguinte imperativo de Jesus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, o próprio Senhor Jesus, ele indica a necessidade desse examinar, desse estudar da palavra. Eu tenho dito, o Carlão, inclusive para a igreja, que a Bíblia ela não foi escrita para ser simplesmente lida. A Bíblia foi escrita para ser estudada, para ser examinada, para ser alvo de meditação. É nesse sentido que o Salmo 1, inclusive, vai dizer que bem-aventurado é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Então, esse meditar na palavra, esse examinar da palavra, é incentivado pela própria Bíblia, pelos personagens, né, bíblicos, como um mecanismo, inclusive, de defesa e de segurança para o crente. Você tem um exemplo no livro dos Atos dos Apóstolos, os chamados bereanos, né, os de Bereia, que ouviam a pregação do apóstolo Paulo, referindo-se ao Antigo Testamento, e iam lá para as Escrituras ver se de fato aquilo que Paulo estava pregando estava de acordo com as Escrituras. Então, esse padrão de examinar as Escrituras não é simplesmente uma opção, é inclusive indicado como o padrão que se espera para todo aquele que teme a Deus. Perfeito. Pastor, então esses relatos foram escritos com muita proximidade dos acontecimentos também, né? Sim. Você tem argumentos, né, do registro histórico que as próprias testemunhas oculares, né, acabaram registrando aquilo que foi visto, principalmente no que tange o ministério terreno de Jesus Cristo.
você vê que dos 4 evangelhos, 2 deles são escritos exatamente por apóstolos, discípulos, né? Mateus e João, né, o chamado discípulo amado, foram quem escreveu. E os outros 2, o evangelho de Marcos, que na verdade chamava João Marcos, ele também conviveu com os apóstolos, ele foi auxiliar de Pedro por um tempo, participou por um período de uma viagem missionária com o apóstolo Paulo, com Lucas, e ele vai registrar o evangelho de Marcos justamente como pautado nos sermões, inclusive, que Pedro pregou durante o período do registro do livro de Atos. O próprio Lucas, né, que acompanhou as viagens missionárias do apóstolo Paulo, então também conviveu, né, e segundo ele mesmo diz, os seus registros, tanto o Evangelho de Lucas quanto o próprio livro de Atos, é fruto de uma pesquisa com aqueles que viveram com Jesus, que foram testemunhas oculares, que visualizaram, experimentaram e participaram de momentos importantes no ministério terreno de Jesus Cristo. Perfeito. Um testemunho direto, né, pastor? Perfeito, testemunho direto. Perfeitamente. Pastor, um pouquinho mais... A parte mais em relação à consistência interna dos textos da Bíblia, como manter uma coerência com tantos autores assim? O que nós cremos é justamente essa ação, né, soberana de Deus, do Espírito Santo, em mover cada autor, né, ou cada indivíduo que foi usado no registro das Escrituras, e como a ação de Deus é quem direciona a revelação, independente das características de cada agente humano, então essa coerência acaba se mantendo, porque, em última análise, o autor, que é o próprio Deus, é o único, né? Então, você vê dentro dessa seleção de homens que foram usados e separados, você tem gente com bastante conhecimento, inclusive conhecimento acadêmico. Você pega, por exemplo, Moisés, que foi o escritor, né, do chamado Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele foi criado no palácio de Faraó, ele recebeu toda a instrução, a melhor instrução da época, né? Na grande potência do mundo da época. Foi criado como filho de Faraó. Então, o conhecimento acadêmico, o conhecimento científico, o conhecimento de mundo que Moisés tinha para a sua época era extremamente diferenciado. E Deus usa justamente as características para que, através de Moisés, seja registrado tudo aquilo que ele revela, num período, inclusive, que a revelação de Deus era manifestada diretamente, né, pelas manifestações temporárias de Deus, que nós chamamos em teologia de teofania. Depois você tem Isaías, por exemplo, outro jovem ainda que cresceu dentro de uma comunidade judaica de grande condição, né, de estudo, e que foi chamado justamente para registrar uma das principais revelações do Antigo Testamento a respeito da obra do Messias como servo sofredor, né? É justamente Isaías que vai dizer que Jesus vai nascer no nascimento virginal, é justamente Isaías que vai revelar a respeito da missão, né, de Jesus como o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz. É ele que fala de Jesus como o servo sofredor, é próprio Isaías que vai tratar também de detalhes da crucificação. Então você vê Deus usando vários tipos de pessoas, inclusive também pessoas simples. Você tem no contexto do Antigo Testamento Amós, por exemplo, que se apresenta como um boieiro, né, um boiadeiro, e no Novo Testamento você tem os próprios apóstolos, que eram homens simples da Galiléia, pescadores, mas que, inspirados pelo próprio Espírito Santo, vão registrar justamente aquilo que o próprio Deus quer, e em coerência e coesão com todo o processo da revelação. Isso é magnífico, né? Perfeito. Pastor, sobre a palavra de Deus ainda, Jesus resume isso, né, numa mensagem central, né? Qual seria essa mensagem, pastor? Olha, que a Bíblia
né, é um instrumento de Deus para nos conduzir à vontade dele. Eu citei há pouco a oração sacerdotal de Jesus, quando ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, essa mensagem de que a Bíblia, como sendo algo vivo, né, Hebreus capítulo 4:12 vai dizer sobre isso, as cartas de Pedro vai apresentar a Bíblia também como algo vivo, é algo que pode me conduzir à santificação, que pode me conduzir a estar no centro da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele vai dizer assim: permanece nas palavras que aprendestes, porque essas sagradas letras podem te tornar sábio para a salvação. Então, o tema central da Bíblia, que é Cristo Jesus como Redentor, como Salvador, mostra que a própria Escritura é o mecanismo para que você aprenda, compreenda e tenha aplicado na sua vida o processo de salvação em Cristo Jesus. Então, quando você olha para Efésios, Paulo vai dizer que ao ouvir da pregação do Evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, nós somos selados. Ou seja, a obra de Cristo é aplicada em nós. Romanos ainda vai dizer, no capítulo 10, que a salvação vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, nós sabemos que o tema central das Escrituras, de capa a capa, é a redenção em Cristo Jesus. E que a Bíblia é um instrumento para nos conduzir a conhecer a respeito daquilo que Cristo fez, e essas sagradas letras podem sim nos tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus. Perfeito. Pastor, em relação às dúvidas, os erros, né, que muitas vezes na nossa mente a gente não consegue interpretar da melhor forma, essas questões pessoais, como a gente pode lidar com isso? Olha, a gente tem aqui pelo menos duas vertentes, né? Existem os críticos da Bíblia que vão apresentar algumas questões na Bíblia e dizer: tá vendo? Aqui nós temos um erro. Vou pegar um exemplo. Quando você vai lá para o Pentateuco, Moisés, né, quando está escrevendo o Pentateuco, nós estamos falando aí de alguns milênios, ele diz lá, por exemplo, que o morcego é uma ave, né? E aí, então, o espertinho de hoje vai falar assim: como sabemos que o morcego é um mamífero, cara? Como que o cara vai dizer que é uma ave? Tá, mas nós definimos que o morcego é mamífero no século passado. Até antes de 1900, voou é pássaro. Voou é ave. Então, só que aí o pessoal, tá vendo? Moisés errou. Falou que morcego é ave. O cara não sabia nada. Entendeu? Então, são alguns detalhes que você precisa compreender que a revelação foi dada considerando também o conhecimento e o contexto cultural da época. Então, tem essa faceta. Agora, a outra é justamente questionar a palavra do Senhor, porque ela também nos confronta. Quando você vai ainda para Paulo, referindo-se à utilidade das Escrituras, lá em Timóteo, ele vai justamente nos chamar a atenção para o fato de que as Sagradas Escrituras ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então é mais fácil para pessoas que são confrontadas com o padrão bíblico falar: mas não dá para confiar, ou então não é bem assim, né? Porque é mais fácil você confrontar do que se adequar a um padrão que ela exige de você. Então, em relação aí às dúvidas, contradições e erros, não existe nenhum conflito real nas Escrituras que a gente não consiga, com argumentos claros, demonstrar que são situações, às vezes, simplesmente da visão de quem escreve, diferente daquele que escreveu um texto semelhante, no caso dos Evangelhos, e nada que comprometa a veracidade, a inerrância e a verdade que a Bíblia de fato revela. O problema hoje, né, pastor, é que a gente também faz leitura superficial, né, da Bíblia, ao invés de irmos fazer a leitura correta, o estudo correto da palavra. Esse é um grande problema dos nossos dias, Carlão. As pessoas, até a característica natural, né? As pessoas são bastante superficiais em tudo.
Vamos pegar um exemplo assim, bem do dia a dia. Quando nós compramos qualquer produto, quem de fato lê um manual hoje? Né? Você compra um equipamento eletrônico, você vai testando ele no muque ali, na raça. Sendo que talvez um tempo ali gasto na leitura do manual poderia te conduzir a utilizar aquele equipamento muito mais do que você está utilizando. Né? Não são poucas as vezes, por exemplo, quando a gente pensa em celulares, né, em Smart TV, coisa desse tipo, e de repente alguém chega em casa, você já usou essa ferramenta aqui do seu equipamento? Nossa, eu nem sabia que existia. Então, essa característica de superficialidade é uma característica da nossa geração. E em relação à vida, a gente também vai tocando, vai levando como se estilo Zeca Pagodinho, né? Como diz, deixa a vida levar. E nós temos aqui um manual que vai, de fato, esclarecer questões essenciais da nossa vida. Só que a superficialidade acaba desprezando o conhecimento que a Bíblia diz. Ou então, fazemos da Bíblia simplesmente uma caixinha de promessas, né? E pensamos algumas verdades bíblicas, porque falam, na Bíblia está escrito assim, mas fora do contexto cultural da época, ou do gênero literário daquele livro, e isso acaba gerando mais problemas. E o pior é quando você acaba pegando frase de caminhão e dizendo que é bíblico. A superficialidade diz isso. Não, porque a Bíblia diz. Deus escreve torto, né? Certo por linhas tortas. Né? Como se estivesse na Bíblia. Lugar nenhum está na Bíblia. Então a superficialidade conduz o cara a pegar até uma frase do caminhão que ele leu no caminhão e falar, está na Bíblia. Né? E não está. Então, mais uma vez, a gente volta naquela exortação que o próprio Senhor Jesus trouxe, de que a Bíblia foi revelada para ser meditada, para ser examinada, para ser estudada. Mas, infelizmente, a nossa geração ela busca as coisas bem superficialmente. Tanto que, até mesmo no contexto de igreja, as pessoas procuram igrejas que têm muito mais ênfase em questões pragmáticas, de sensações, do que aquelas que se propõem a sentar e estudar as Escrituras para gerar aí um entendimento e um discipulado na vida das pessoas. Infelizmente é isso que acontece. Certo. Pastor, então, entendendo que a Bíblia é a palavra de Deus viva e eficaz, e nós estudando ela da forma correta, confiável, o que isso muda na nossa vida, pastor? Olha, primeiro que a gente tem um norte. A gente tem um documento vindo da parte do próprio Deus, que é o nosso Criador, e que tem as respostas que nós necessitamos para todas as áreas da vida. E quando eu digo todas as áreas da vida, é no sentido pleno mesmo. A Bíblia ela vai trazer princípios para a minha vida com o Criador, com Deus, de adoração, de serviço, sim. Mas também vai trazer ensinamentos e princípios para o relacionamento interpessoal, para o meu relacionamento com as demais obras da criação, para o fato de como que eu vou tratar as pessoas, como que eu vou tratar o meu trabalho, como que eu vou tratar a minha saúde, como que eu vou tratar as minhas finanças. Ou seja, a palavra de Deus deveria ser aquilo que ela propõe a ser, uma regra infalível, né, para todos os seres humanos, tanto de crença e de prática. Então, saber que a Bíblia é confiável já é um passo grandioso para buscar entendimento nela, ensinamento dela, que vão ser aplicados em todas as áreas da minha vida. Por isso que a Bíblia é chamada, em analogia, né, dentro dos contextos das parábolas, como sendo um tesouro. E sendo um grande tesouro. Aquele que realmente compreende o poder e a riqueza que encontramos nas Sagradas Escrituras, como sendo a verdade que liberta, essa pessoa ela não vai olhar para a Bíblia simplesmente como mais um livro qualquer, mas sim como uma fonte de vida para o leitor. Pastor, uma dúvida que eu tenho em relação a... Bom, como o pastor falou, a Bíblia traz um manual de vida para o cristão em vários aspectos, né, da nossa existência.
em, por exemplo, algum aspecto que talvez, aspecto detalhoso que a Bíblia não traz. Como que tem que ser a postura do cristão em relação a isso? Por exemplo, aquela dúvida de vou passar a eternidade com a minha esposa, como é que vai ser? Sim. Como que funciona isso? Qual é a nossa postura em relação a essas dúvidas? Ok. Existem questões que a Bíblia não revelou, né? Então, a própria palavra de Deus vai dizer que aquilo que Deus revelou pertence a nós. E aquilo que Deus não revelou pertence a Ele. Mas essas questões que Deus não revelou não significa que a Bíblia não apresente preceitos ou princípios que nos dê um indicativo ou um direcionamento. Então, as pessoas sempre perguntam, como que eu posso saber a vontade de Deus? Como que eu posso saber se Deus quer que eu compre uma bicicleta ou uma Brasília amarela? Onde que está isso na Bíblia? Né? Você não vai encontrar nenhum capítulo vai dizendo, né, que tipo de carro você tem que comprar ou que tipo de investimento você tem que fazer. Mas existem princípios que vão te nortear nas suas decisões. Quando vai apontar para o fato, inclusive, de que todas as nossas ações precisam ser feitas para a glória de Deus. Então, todas as aquisições ou todas as minhas decisões precisam passar pelo crivo de que aquilo que eu desejo fazer glorifica o nome de Deus. Aquilo que eu estou querendo fazer é uma postura pecaminosa. Aquilo que eu estou pretendendo fazer vai trazer prejuízo para outros? Ou seja, são preceitos que a palavra de Deus me ensina e que vão nortear os meus mandamentos. Eu uso uma história, principalmente com os nossos jovens, né? A questão do trabalho. Como que eu sei que trabalho que Deus quer? Né? Deus quer que eu só ganhe dinheiro? Não. Existem princípios justamente para te conduzir se aquilo não é pecaminoso, se aquilo não vai prejudicar ninguém e, se em última análise, vai ser usado para a glória de Deus. Porque, em final de contas, a Bíblia diz, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Então, quer dizer, esse aqui é um princípio que vai determinar. E aí eu brinco com eles falando, não, o cara chega para mim e fala assim, pastor, eu tenho duas possibilidades de emprego. Uma para ser gerente e uma para ser chão de fábrica. Qual que é a vontade de Deus para mim? Aí eu falo assim, mas ser gerente do quê? A ser gerente da boca de fumo lá. Alguém me chamou para ser gerente da boca de fumo. Ou ser gerente do bordel, ou ser gerente do motel, seja lá o que for. Meu amigo, você já sabe que a prática naquele trabalho não vai te conduzir para perto de Deus, não vai gerar benefício na vida de terceiros e não vai glorificar o nome de Deus. Obviamente você já sabe a resposta. Então é melhor você começar no chão de fábrica do que pegar uma gerência dessa. Então, mesmo que a Bíblia então não fale claramente sobre escolhas ou decisões da minha vida, ela me traz preceitos e princípios para que eu seja direcionado nas tomadas de decisões. Pastor, é um guia prático realmente para a nossa vida, né? Para a vida de todo cristão, né? Em todas as áreas, Carlão. Que bom, pastor. Pessoal, hoje nós vimos evidências e ouvimos o próprio texto bíblico, né? Também. Que bom. Perfeito, pastor. Mas infelizmente, acho que estamos chegando ao fim aqui, né, Carlão? Estamos chegando ao fim. Né? A Bíblia é perfeita, mas infelizmente chegamos realmente ao fim do nosso podcast, né? Do nosso programa. Pastor, uma palavra final para os nossos ouvintes aí. Tá bom. Em primeiro lugar, né, reforçar a verdade bíblica de que esta é a palavra de Deus, que ela precisa ser a única fonte de regra, de fé e de prática, e que a própria Bíblia promete para aqueles que a obedecem benefícios em todas as áreas, né? E talvez como última palavra dizer que se você ama Jesus Cristo, ele mesmo vai dizer isso lá em João 14, 21, né? Aquele que me ama obedece às minhas palavras. Então, ler a Bíblia, meditar, estudar a Bíblia para colocar em prática é o desejo do próprio Deus para nós. E se queremos glorificar a Deus, sermos bem-sucedidos, não devemos ser apenas ouvintes ou leitores da palavra, mas sim praticantes dela. E que Deus assim nos abençoe. Perfeito. Meu amigo, aqui é Bíblia na Real. Que a Bíblia seja colocada então como palavra revelada de Deus em sua vida. Obrigado, pastor, pela sua participação. Eu que agradeço. Muito legal, pessoal.
E você que nos ouviu, compartilhe esse episódio e fique ligado. O podcast Bíblia na Real vai ao ar pela Rádio Real Aliança todos os sábados às 12h30, ao 12h30 se você preferir assim. E tem reprise do programa na terça e na quinta-feira no mesmo horário. Obrigado, Lineker, obrigado, pastor, e obrigado você que nos acompanhou até aqui. Um forte e fraterno abraço. Tchau. Tchau. Você acompanhou o podcast Bíblia na Real, seu podcast de teologia sem enrolação. Apresentação: Lineker Lima e Carlão Rocha. Comentários: Reverendo Everton Mateus. Apoio técnico: Fábio Magno. Bíblia na Real, seu podcast da Rádio Real Aliança. Apoio: Igreja Presbiteriana Real Aliança, Avenida Cristóvão Colombo, 1503, Araraquara, São Paulo. Obrigado por nos acompanhar, todos os sábados ao 12h30, com reprises nas terças e quintas. Fique agora com as demais programações da Rádio Real Aliança, tocando esperança na Real.